Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as aplicações da eletrólise. Qual que é o papel da eletrólise? Para que serve a eletrólise, né? Bom, então, acompanhando aqui, nós já observamos em aulas anteriores que é importante que aconteça uma eletrólise para a geração de substâncias puras. Então, por exemplo, esse alumínio que a gente tem na latinha, que a gente tem no papel alumínio, ele é produzido via eletrólise. Então, através da eletrólise da bauxita, do Al2O3, eu consigo, então, produzir alumínio puro. Então, é um dos objetivos. Então, eu posso obter, por exemplo, gás cloro, eu posso obter oxigênio, gás hidrogênio, hidróxido de sódio. Todos esses materiais são obtidos via eletrólise. Lembrando, gasta-se muita energia porque é um processo não espontâneo, né? Como a gente já viu anteriormente. Bom, além do mais, eu posso também cobrir um metal menos nobre com outro metal mais nobre. Então eu posso cobrir, por exemplo, um anel feito de alumínio, eu posso cobrir com ouro, né? Eu posso cromar uma peça, por exemplo. 3. Eu posso galvanizar metais. A galvanização ela é muito semelhante a esse processo aqui de embelezamento. Só que no caso a galvanização ela é mais utilizada para proteção contra a corrosão. Então eu posso cobrir um metal, uma placa de aço, por exemplo, com zinco. Esse zinco, então, reveste o aço e dessa maneira o aço não entra em corrosão. Então, é um processo também via eletrólise. E purificação de metais. Eu posso, por exemplo, obter metal puro, uma barra de prata, por exemplo, e essa barra de prata ela pode ser purificada via eletrólise, tá? Mas todos esses processos aí têm algo em comum, ou seja, eles precisam de ter energia elétrica para que aconteça esse processo não espontâneo. Eu tenho que colocar elétrons em determinados íons e esses elétrons eles são colocados com a ajuda de uma bomba, de um gerador, por exemplo, uma pilha, ou pode ser também uma energia elétrica fornecida, tá? Então vamos ver aqui nos esquemas como que acontece. Bom, nessas 3 primeiras figuras aí, o que eu posso analisar? Eu tenho aqui ó, várias chaves, essas chaves estão cobertas com níquel, estão cobertas de cobre, prata, ouro e ródio. Na verdade, são peças de metal menos nobres, pode ser, por exemplo, de alumínio ou pode ser de aço. Eles foram recobertos, eles foram banhados com o metal mais nobre. Então, neste caso aí, a gente está embelezando. Porque como esses metais aqui, por exemplo, né, o ouro ele tem um potencial de oxidação bastante baixo, ele não vai oxidar, então ele não vai ficar fosco. Então, desta maneira, ele vai ter um brilho bem presente durante muito tempo. Enquanto eu tiver essa camada de ouro nesse metal, ele está tanto protegido quanto embelezado, né? Já nessa figura aqui, ó, eu tenho parafusos, pregos, né? Esses materiais eles estão cobertos por zinco. Então, eles estão zincados, eles estão ali galvanizados, exatamente para poder proteger contra a corrosão, tá? E aqui eu tenho um laboratório. Como feito isso em grande escala, né? Então tem laboratórios onde alguns materiais são submetidos a uma eletrólise para que eles tenham esse capeamento, digamos assim, né? Eles vão ser encapados. Encapamento de um material menos nobre ou mais nobre, dependendo do seu objetivo, né? De produção, certo? Então vamos ver como que acontece. Aí já está em menor escala, eu tenho aqui um pequeno aparelho, um pequeno eletrólito, mostrando o esquema de como que acontece esse processo aí, tá? Então vamos acompanhar lá. Ó, primeira coisa que eu tenho que ter uma bateria, eu tenho que ter 2 eletrodos, acompanha aqui no polo negativo da minha pilha, está acontecendo um prolongamento dessa pilha, né? Esse lado azul aqui, ele recebe o prolongamento do polo negativo da pilha. Então aqui eu vou chamar de polo negativo. E aqui é o polo positivo da pilha. Então, prolongamento aqui nesse plug vermelho, né? A gente tem então aqui o polo positivo. Lembra que no eletrólito, o polo negativo muda de nome. Então, ele passa a ser chamado agora de cátodo. Por quê? Porque aqui é que vai acontecer a minha redução. Lembra que cátodo acontece a minha redução, certo? E o ânodo acontece a minha oxidação. Sempre assim, beleza? Então, aqui acontece a minha redução, o polo é negativo. E aqui acontece a minha oxidação e meu polo é positivo. Aonde que eu tenho que colocar ou inserir ou conectar o material que eu quero cobrir, de ouro, por exemplo?
Eu tenho que conectar sempre no polo negativo. Sempre. Certo? Aqui, eu coloquei então um anel de ouro, esse anel de alumínio, desculpe, né? Um anel menos nobre, e eu quero revestir esse alumínio com ouro. Então, o que eu vou analisar? Observem que o ouro ele já estava aqui nessa solução. Por quê? Porque eu coloquei uma solução de nitrato de ouro 3. Então, aqui eu tenho vários íons já dissolvidos nessa solução. Eu tenho vários ouro, mas na forma iônica. Ó. Tá vendo? AU mais 3. Então, todas as vezes que eu ligar essa bomba, ela vai mandar elétrons para esse anel. Então, esse anel ele vai estar lotado de elétron. Lotado de elétron. Todas as vezes que essa bomba começar a funcionar, o que vai acontecer? Estes elétrons eles serão atraídos pelo ouro. Eu vou tentar escrever aqui, ó, mais ou menos assim. Então, a gente vai ter o ouro já, 3 mais, mas ele vai conseguir reduzir, porque ele vai receber 3 elétrons, e aqui ele vai se converter em ouro, só que ouro metálico. Esse ouro metálico ele vai ser depositado aqui, toda na superfície desse anel de alumínio. Então ele vai ficar todo recoberto de um material dourado. Certo? Agora, eu preciso de repor. Esse ouro iônico foi convertido em ouro sólido. Quem é que vai fazer essa conversão? Quem que vai fazer essa reposição, por assim dizer? É uma placa de ouro já existente, né? Ela é plugada aqui no meu polo positivo, e o ouro que estava aqui sólido, ele é convertido em ouro iônico. Então, na verdade, eu vou tirar da minha placa de ouro o ouro iônico. Se você acompanhar aqui, ó, ele está perdendo o ouro iônico, certo? E esse ouro iônico está sendo depositado na placa em forma deste anel, em forma de ouro metálico. Então, é uma bomba, né? Então, vai sendo jogado ouro iônico na solução e o ouro iônico vai se converter em ouro metálico. E assim sucessivamente. Até que toda essa peça, ela fica toda recoberta, tá? Ok? Ó, então, num esquema mais amplo, né? Melhor para a gente entender, para a gente resumir, aqui eu tenho a chave. Essa chave ela vai ser coberta por níquel. O processo é o mesmo. Então, eu tenho que ter no meu polo positivo, eu tenho que ter um eletrodo de níquel. Um níquel puro. Esse níquel ele vai jogar para a solução níquel iônico. E esse níquel iônico vai grudar na chave em forma de níquel metálico. Então, níquel metálico vira níquel iônico vira níquel metálico. E essa bomba é o que faz esse processo acontecer. Então, eu tenho que ter uma fonte de energia elétrica externa, certo? Então, para resumir, o polo negativo, nesse caso, eu vou chamar de cátodo. O que o cátodo faz? Qual que é o papel dele? Ele atrai níquel iônico. Esse níquel iônico vai ganhar elétrons, e toda vez que ele ganha elétrons, o que acontece mesmo? Acontece uma redução. Então, acontece a redução aqui, certo? Já no meu lado positivo, no meu ânodo, o que acontece ali? Ali ele vai transformar-se em íons. Então ele vai liberar os íons Ni2+, para a solução. Quando acontece isso, ele também está perdendo elétrons. Quando ele perde elétrons, acontece o que mesmo? Uma oxidação. Tá? Então, esse esquema aí tem que ser muito bem estudado, muito bem analisado. Geralmente, as perguntas que eles mais fazem sobre o processo da eletrólise, neste caso aí, de galvanização, niquelagem, recobrir um material feito de ouro, de cobre, enfim, né, nesse processo, é sempre no polo negativo, é sempre no cátodo que acontecem esses processos aí, certo? E para a gente fechar, a aplicação na purificação de um metal. Novamente, a gente vai observar o seguinte, eu tenho aqui, desse lado, ó, meu lado positivo, eu tenho um pedaço de cobre, só que ele está cheio de impurezas, ele está cheio de sujeiras. Eu preciso de tirar essas sujeiras aqui. Então, para isso, eu faço a eletrólise. Ou seja, aqui no meu polo negativo, no meu cátodo, certo? No meu polo negativo,
eu vou grudar cobre iônico. Então acontece aquele processo da bomba. Ou seja, o cobre metal vai virar cobre iônico. E esse cobre iônico vai receber elétrons que veio aqui da minha bomba. Ao receber esses elétrons, ele converte em cobre metálico. Só que ele vai encobrindo, ele vai ficando aqui sobre essa placa, sobre esse eletrodo negativo. Então ele vai encher de cobre. Só que esse cobre aqui é puro. E aonde que ficam as impurezas? Aonde que ficam aqueles resíduos que eu não queria, que era indesejado? Eles caem por decantação, ó, tá vendo? Eles vão caindo e eles formam um aglomerado que eu chamo de lama anódica. Por que lama anódica? Porque ele saiu do anodo. Mas essa lama anódica aqui, geralmente ela tem muitos metais nobres. Posso encontrar até partícula de ouro no meio, tá? Desse meio aí. Então, só lembrando, todas as vezes que eu quero purificar um metal, eu tenho que colocar no polo positivo aquele material impuro, e no meu lado negativo, né, no meu cátodo, eu tenho que colocar aquele material, uma barra de cobre, que eu quero purificar. Certo? Então aí nós vimos todos esses processos, né, para obtenção de substâncias puras, para niquelagem, cobreagem, folheagem a ouro, plateagem, quando eu quero revestir um metal menos nobre com outro mais nobre para dar brilho, ou quando eu quero forrar um metal tipo zinco, apenas para protegê-lo com relação à oxidação do metal, né? No caso, uma galvanização. E por último, aí nós vimos a produção de purificação de um metal. Ok?